Estamos prontos para mais um plantão de português. Para esse plantão eu preparei esse simulado só com questões da ETEC dos últimos anos, algumas de 2009, algumas de 2008, algumas desse ano, inclusive, porque já teve prova no começo do ano. E todas as questões foram de interpretação de texto. Algumas exigiam que você lesse e você marcasse dentre as opções a que estava mais próxima com o que diz o texto. Outras exigiam que você marcasse a alternativa que tivesse a ver com o texto. Que tinham outras alternativas que não tinham nenhuma ligação com o texto e a que tinha ligação com o que o texto dizia. Tudo isso é questão de interpretação. Essa prova da ETEC é muito parecida com o estilo de prova do Enem. É interdisciplinar. E por interdisciplinar, eu quero dizer que a mesma questão pode estar cobrando português, principalmente através da interpretação de texto, matemática e química. Na elaboração das alternativas, ou português, história e física. Assim, a gente precisa que vocês estudem todas essas matérias e que todos esses conhecimentos estejam na cabecinha de vocês na hora de fazer a prova. É uma prova complicada. Eu resolvi fazer esse simulado porque eu peguei para olhar as questões da ETEC e vi que a maioria era de interpretação de texto. Não tem tantas questões de outras matérias. Tem questões de outras matérias, mas não tem tanto quanto interpretação de texto. Então, como o foco deles é esse, eu resolvi fazer um simulado só de interpretação de texto. Depois, eu vou tentar pegar das outras matérias que a gente deu e fazer um simulado nesse estilo. Provavelmente não vai ter tantas questões quanto esse tiradas da própria ETEC. Eu posso tirar questões do Enem ou de outras provas, de outros concursos. Mas, enfim, vou fazer um simulado para a gente ter uma ideia do nível de dificuldade. Porque eu fui lendo as questões e percebi que as questões que a gente tem feito até agora, elas são boas, mas não estão exatamente no mesmo nível das questões da ETEC. Por isso que eu resolvi retirar as questões de lá. Então, não se assustem se vocês não entenderem, não conseguirem fazer. A gente tem o chat aqui para isso. É para isso que eu coloco esse vídeo de estreia, para abrir um chat e a gente conversar sobre elas. Se ficar ruim acompanhar o chat, pode me mandar o WhatsApp se tiver dúvida. Enfim, espero que todos tenham tentado fazer em casa. E vamos lá, vamos começar. Questão 1. ETEC 2019.1. Como filha de um homem abastado, a noiva fora instruída nos rudimentos da leitura e da escrita. Só que a noiva era uma criatura histriônica. Tudo que lia, poesia ou canção, era compartilhado com a escrava. Tudo que escrevia, em seguida lia em voz alta para a escrava. Em segredo, a africana desconfiava daqueles sinais mágicos, tinha medo do papel que podia transportar vozes humanas. Porém, contanto que fosse a sua favorita quem dava voz às palavras, ela se sentia em segurança. Contanto que fosse ela quem transformava em música os sinais no papel, a escrava ficava contente. Agora, pela primeira vez, foi excluída. A mensagem do anjo tinha erguido uma barreira de escrita entre ambos. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a letra, porque como vocês fazem por celular, talvez fique melhor de ler. Vamos lá. Porque vocês me digam se fica melhor assim ou se é melhor diminuir de novo. Eu acho que vai ficar melhor assim. Vamos tentar responder. Na cena transcrita, a personagem escrava vê, na linguagem escrita, A. O papel de unir estratos sociais diferentes, pois o texto escrito, ao ser lido pela noiva, deleitava a todos, incluindo a escrava e sua protegida. O poder de ligar o profano e o sagrado,
pois o texto escrito continha instruções divinas que garantiam o sucesso da noiva em sua representação teatral. C. Um poder quase mágico capaz de dar vida ao que não está presente, pois transporta vozes humanas ao mesmo tempo que constrói barreiras. D. A função de corromper sua favorita, pois separaria a noiva de seus ideais religiosos, representados pelos histriões. E. O papel de garantir proteção, pois a palavra escrita garante uma aproximação entre ela, escrava, e sua favorita. Então, nesse texto em específico, ele pede a visão da personagem escrava. Ele não pede necessariamente o papel da linguagem escrita. No caso, a alternativa correta é a letra C. Como está aqui na frase: em segredo, a africana desconfiava daqueles sinais mágicos. Tinha medo do papel que podia transportar vozes humanas. É exatamente o que diz na C. Um poder quase mágico capaz de dar vida ao que não está presente, pois transporta vozes humanas ao mesmo tempo que constrói barreiras. Essa é a visão dela, da personagem escrava. Vamos lá, não sei se vocês têm dúvidas, se tiverem podem falar no chat. Questão 2. A planta Comigo Ninguém Pode é uma herbácea muito cultivada em residências e em estabelecimentos comerciais. Suas folhas são muito vistosas, com áreas verdes e manchas esbranquiçadas características, o que, geralmente, em biologia, é interpretado como sinal de alerta para os animais, sinalizando-as como plantas potencialmente tóxicas. A mastigação, ainda que de pequenas porções, de folhas ou películas dessa planta, às vezes causa intensa irritação na boca, faringe e laringe, com inchaços da língua e estreitamento da passagem de ar nas vias aéreas superiores. Dependendo da gravidade da reação do organismo, pode ocorrer morte por asfixia. A irritação e o inchaço são consequências de um processo alérgico causado por alguns componentes encontrados apenas em certas células da planta. Um desses componentes é o oxalato de cálcio, que apresenta no formato de longos cristais reunidos em feixes. O outro componente é o suco vacuolar, que banha os cristais e contém uma proteína com atividade enzimática. Os cristais, por terem extremidades cortantes, perfuram a mucosa bucal, permitindo a penetração do suco vacuolar. A proteína do suco provoca o rompimento das membranas celulares das células da mucosa bucal, que liberam histamina e outras substâncias que desencadeiam o processo alérgico. É um texto, obviamente, de biologia, porém essa questão pedia interpretação de texto. De acordo com o texto, é correto afirmar sobre a citada planta que a. Possui ramos verdes, com folhas grandes e flores vistosas, sendo muito utilizada na alimentação de vários animais herbívoros. B. A simples mastigação ou ingestão de um pedaço de suas folhas e raízes é capaz de causar intoxicações graves. C. A mastigação de suas folhas libera cristais de oxalato de cálcio que penetram nos tecidos, resultando em lesões. D. Todas as suas células podem desencadear um processo alérgico e distúrbios cardíacos. E. O suco vacuolar das células de suas folhas possui histamina, que atua na reorganização das membranas celulares dos tecidos foliares. Eu vou pegar um copo d'água enquanto vocês tentam responder. Já peguei, o copo já estava cheio. Eu só precisei buscar, que eu esqueci lá. A resposta da segunda é a letra C.
A mastigação de suas folhas libera cristais de oxalato de cálcio que penetram nos tecidos, resultando em lesões, que você pode tirar de um bom pedaço aqui, né? Dependendo da gravidade da reação do organismo, pode ocorrer morte por asfixia. A irritação e o inchaço são consequências de um processo alérgico causado por alguns componentes encontrados apenas em certas células da planta. Um desses componentes é o oxalato de cálcio, que se apresenta no formato de longos cristais reunidos em feixes. O outro componente é o suco vacuolar, que banha os cristais e contém uma proteína com atividade enzimática. Os cristais, por terem extremidades cortantes, perfuram a mucosa bucal, permitindo a penetração do suco. A proteína do suco provoca o rompimento das membranas celulares, libera estaminas e outras substâncias que desencadeiam o processo alérgico. Aqui fala, a mastigação das folhas libera esses cristais que penetram no tecido, resultando em lesões. Aqui no final diz, os cristais perfuram a mucosa, por terem extremidades cortantes, perfuram a mucosa bucal, eles resultam em lesões. E mais para o começo diz, a mastigação ainda de pequenas porções de folhas ou películas dessa planta às vezes causa irritação na boca, faringe e laringe, com inchaço da língua e tal. E aí ele fala que essa irritação e inchaço são consequências do processo alérgico causado por alguns componentes encontrados em certas células da planta. E um desses componentes é o oxalato. Então você tem que interpretar, não sei se eu fui muito rápido, mas você tem que interpretar esse trecho inteiro, que fala da mastigação. A mastigação causa irritação. E essa irritação é consequência de um processo alérgico causado por alguns componentes, como o oxalato. O oxalato se apresenta no formato de cristais que têm extremidades cortantes e perfuram a mucosa. Então a letra C está certa. Mastigação das folhas libera cristais de oxalato de cálcio e penetra nos tecidos, resultando em lesões. As outras, se vocês forem ver, tem sempre um detalhe que está errado. Possui ramos verdes com folhas grandes e flores vistosas, sendo muito utilizado na alimentação. Ela não é utilizada na alimentação porque ela é tóxica. Letra B. Nem de seres humanos, nem de animais. Nossa, entrou um negócio no meu olho agora. Enfim, vamos continuar. Letra B. A mastigação ou simples ingestão de um pedaço de suas flores e raízes é capaz de causar intoxicações graves. Não, aqui diz que a mastigação ou simples ingestão causa um processo alérgico de irritação e inchaço, que pode causar a morte por asfixia. Não é uma intoxicação. Letra D de dado. Todas as suas células podem desencadear um processo alérgico. Não, ele diz que alguns componentes de algumas células. Irritação e inchaço são consequências de um processo alérgico causado por alguns componentes encontrados em certas células. Ai, Jesus. Letra E. O suco vacuolar das células de suas folhas possui estamina. Não. A proteína do suco provoca o rompimento das membranas celulares das células da mucosa bucal que liberam histamina. Então, são as células da mucosa bucal que têm histamina, não o suco. A proteína do suco rompe as membranas e as células liberam histamina. São esses detalhes, entende? Essa questão era particularmente complicada porque você tem que olhar nos detalhes o que está errado. Questão 3. No final de 1988, surgiu no Acre a Aliança dos Povos da Floresta, formada por seringueiros e povos indígenas motivados por problemas comuns. Inspirados pelo modelo de demarcação das terras indígenas, os seringueiros propuseram como solução o que viria a se tornar uma nova forma de unidade de conservação ambiental: as reservas extrativistas. Nelas, as populações tradicionais, ribeirinhas, caiçaras, indígenas, quilombolas, etc., que dependem da extração de produtos da natureza, como, por exemplo, o látex ou a castanha, recebem áreas demarcadas
para as quais desenvolvem um complexo plano de manejo que, ao mesmo tempo, garanta a biodiversidade local e a dinâmica cultural do grupo. No estado de São Paulo, existe a Reserva Extrativista e Quilombo do Mandira, que foi premiado em 2002 na Rio+10, pela iniciativa socioambiental que conjuga o manejo de ostras e a valorização cultural e econômica da comunidade envolvida. Segundo o texto, é correto afirmar que, geralmente, quando o enunciado da questão diz segundo o texto, é porque você vai extrair, porque a alternativa extrai uma ideia do texto. Então, você não tem que imaginar ou utilizar de algum conhecimento seu, em regra. Mas, assim, observem bem as alternativas e vejam a que tem mais coerência com o texto. Sempre. Vamos lá, letra A. As reservas extrativistas, apesar da atuação pioneira dos seringueiros, ficaram restritas às comunidades quilombolas. B. O objetivo da proposta da Aliança dos Povos da Floresta foi o de conjugar a conservação ambiental com a manutenção dos modos de vida. C. A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, incorporou as solicitações da Aliança dos Povos da Floresta, como a criação de unidades de conservação. D. O seringueiro Chico Mendes, líder da Aliança dos Povos da Floresta, foi escolhido para ser ministro do Meio Ambiente em 1989. E. A Rio+10, realizada no Rio de Janeiro. Desculpa. A Rio+10, realizada no Rio de Janeiro, premiou a iniciativa dos seringueiros e indígenas pelo manejo da castanha. Qual que vocês marcam? Bom, a alternativa correta é a letra B. O objetivo da proposta da Aliança dos Povos da Floresta foi de conjugar conservação ambiental com a manutenção dos modos de vida. Que tá bem aqui, ó. Nelas, as populações tradicionais ribeirinhas, caiçaras, indígenas quilombolas que dependem da extração de produtos da natureza, como, por exemplo, o látex ou a castanha, recebem áreas demarcadas para as quais desenvolvem um complexo plano de manejo que, ao mesmo tempo, garanta a biodiversidade local e a dinâmica cultural do grupo. É isso que diz a letra B. Conjugar a conservação ambiental com os modos de vida. As outras, ó. A letra A. As reservas extrativistas, apesar da atuação pioneira dos seringueiros, ficaram restritas às comunidades quilombolas. Aqui não diz. Aqui diz nelas as populações tradicionais, ribeirinhas, caiçaras, indígenas, quilombolas, então não ficaram restritas. Letra C. A Constituição Brasileira, promulgada em 1988. A Constituição Brasileira foi promulgada em 1988. Mas aqui não fala nada sobre a Constituição. Segundo o texto, você não consegue afirmar isso. O seringueiro Chico Mendes, líder da Aliança dos Povos da Floresta. O texto da questão também não fala nada sobre o seringueiro. O Chico Mendes. Então, você também não pode afirmar qualquer coisa que esteja nessa letra D. Letra E. A Rio+10, realizada no Rio de Janeiro, premiou a iniciativa dos seringueiros indígenas pelo manejo da castanha. Também não é exatamente isso. No estado de São Paulo existe a Reserva Extrativista e Quilombo do Mandira, que foi premiada em 2002 na Rio+10 pela iniciativa socioambiental que conjuga o manejo das ostras e a valorização cultural e econômica da comunidade envolvida. Então, são ostras, não são castanhas. Questão 4. O desaparecimento do Mar de Aral, considerado o quarto maior lago do mundo na Ásia Central, é uma das maiores catástrofes provocadas pelo homem no planeta.
Em meados do século XX, para estimular o cultivo de algodão, políticas de irrigação agressivas, implementadas pelos soviéticos, transformaram 90% desse mar em um deserto em apenas 40 anos. O que antes eram 60 mil quilômetros quadrados de água, com profundidade de 40 metros em alguns locais, evaporou. Agora restam apenas 10% do lago. Os dois maiores rios da Ásia Central, que desaguavam no Mar de Aral, foram usados como fonte de irrigação dessa cultura pelas indústrias do algodão. Como o mar encolheu, os enormes volumes de pesticidas e inseticidas jogados no rio ao longo dos anos tornaram-se gradualmente mais concentrados e os peixes começaram a morrer. O clima também começou a mudar. A chuva parou, a grama secou e os pequenos lagos de água doce que existiam desapareceram, bem como os rebanhos de antílopes que costumavam vagar pela área. Marjan, uma mulher de 67 anos que vive na antiga cidade portuária de Aral, no Cazaquistão, tem saudades do tempo anterior ao mar se transformar em um deserto. De acordo com o texto, podemos afirmar corretamente que, vocês veem que isso é uma questão de, poderia ser de história ou geografia, mas na verdade eles cobraram interpretação de texto. Mas assim, nesse tipo de prova pode ser que a primeira questão seja de interpretação de texto e a outra seja de história ou geografia. Então, fiquem sempre atentos a isso. Letra A. A qualidade de vida dos pescadores que exerciam suas atividades no Mar de Aral melhorou? Letra B. O Mar de Aral está desaparecendo em função da ação antrópica que teve início no século passado. Letra C. O volume de água do Mar Aral aumentou com o desvio da água de diversos rios da região para esse lago. Letra D. A indústria do algodão revitalizou o Mar de Aral com o despejo de pesticidas e inseticidas nas águas deste lago. Letra E. A quantidade de chuva aumentou na região graças à evaporação das águas dos rios que desaguam no Mar de Aral. Então, ele dá como resposta correta a letra B de bola. O Mar de Aral está desaparecendo em função da ação antrópica que teve início no século passado. Antrópica é a ação do homem, é algo que não é realizado pela natureza, é algo que é realizado pelo homem, é antrópico. Aqui no texto diz que o desaparecimento é uma das maiores catástrofes provocadas pelo homem no planeta. Fala do cultivo do algodão, as desirrigações agressivas, etc. Então não foi um desaparecimento natural. O mar não secou simplesmente porque parou de chover. Aqui diz que parou de chover também, mas que a indústria do algodão ajudou muito o mar está desaparecendo. Então a letra B. O Mar de Aral está desaparecendo em função da ação antrópica que teve início no século passado. As outras são absurdas. A qualidade de vida dos pescadores melhorou? Não. O volume de água do Mar Aral aumentou? Também não. A indústria do algodão revitalizou o Mar de Aral? Deu nova vida. Revitalizar é dar nova vida? Não. A quantidade de chuva aumentou na região? Também não. Ele diz que a chuva diminuiu. Vamos lá. Questão 5. Uma equipe internacional de cientistas usou um fluxo de partículas para fazer uma espécie de radiografia da Grande Pirâmide de Kéops, em Gizé, no Egito. Isso permitiu descobrir, em 2017, um grande espaço vazio que ficou escondido atrás das grossas paredes da edificação. Construída por ordem do faraó Khufu, que reinou entre 2509 e 2483 a.C., a pirâmide tem 139 metros de altura e, durante mais de 3 milênios, foi a construção mais alta do planeta. Mesmo hoje, não há certeza sobre a forma como foi construída, nem se sabe se ainda há câmaras a serem descobertas em seu interior. É possível entrar na pirâmide através de um túnel que foi escavado ao nível do solo no ano de 820,
que permite o acesso às 3 câmaras até hoje conhecidas: a subterrânea, a da rainha e a do rei. Com base nas informações do texto, é correto afirmar que: letra A. A Grande Pirâmide de Kéops, construída há 2.000 anos, continua a ser a construção mais alta do planeta. Letra B. A Pirâmide de Gizé, uma das maravilhas do mundo moderno, foi construída em honra dos deuses egípcios Zeus e Horus. Letra C. A Pirâmide de Kéops, construída há mais de 4 milênios, por ordem de Khufu, teve uma câmara interna descoberta recentemente. Letra D. A escavação de um túnel no ano de 820, por ordem de Gizé, permitiu o acesso da população aos túmulos no interior da pirâmide de Kéops. As pirâmides do Egito. Letra E. As pirâmides do Egito, palácios residenciais dos faraós, foram equipadas com câmaras secretas construídas para garantir a segurança desses imperadores. O texto dá como gabarito a letra E. Letra E não, desculpa, a letra C. Então vamos ver as alternativas. A letra A. A Grande Pirâmide de Kéops, construída há 2.000 anos. Ou seja, para aí. Ela não foi construída há 2.000 anos. Ela foi construída por ordem do faraó Khufu, que reinou entre 2509 e 2483 a.C. Depois de Cristo já tiveram mais de 2.000 anos. Isso foi 2.000 anos antes de Cristo. Então ela foi construída há mais de 4.000 anos. Essa já está errada. A Pirâmide de Gizé, uma das maravilhas do mundo moderno, foi construída em honra dos deuses egípcios Zeus e Horus. Também não tem isso em lugar nenhum no texto. A letra C, que ele disse que é correta, a Pirâmide de Kéops, construída há mais de 4 milênios, como a gente falou, por ordem de Khufu, construída por ordem do faraó Khufu, teve uma câmara interna descoberta recentemente. Aqui diz, uma equipe internacional de cientistas utilizou o fluxo de partículas. Isso permitiu descobrir em 2017 um grande espaço vazio que ficou escondido atrás das grossas paredes da edificação. Então, aparentemente, é uma câmara. Essa seria mais... Esse espaço vazio é uma câmara interna. Essa seria mais próxima. Letra D. A escavação de um túnel no ano de 820, por ordem de Gizé, permitiu o acesso da população aos túmulos no interior da pirâmide. Aqui diz que foi escavado num túnel no ano de 1820, mas não diz que foi por ordem de Gizé. Eu não tenho como afirmar isso. Letra E. As pirâmides do Egito, palácios residenciais dos faraós, foram equipadas com câmaras secretas construídas para garantir a segurança desses imperadores. Não diz isso no texto, e na verdade as pirâmides foram construídas para serem túmulos desses faraós, não para serem palácios residenciais. Mas, enfim, sem entrar nesse mérito, não está dito isso em momento nenhum do texto. Vocês têm que se basear nas informações do texto e verem a que está mais próximo do que o texto diz. Questão 6. A história também é contada em lugares públicos, e o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, é um desses lugares. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham chegado da África ao Brasil por esse porto somente na primeira metade do século XIX. Esse era o principal portão de entrada de escravizados africanos na maior cidade escravista das Américas. De acordo com as historiadoras Hebe Matos e Marta Abreu, a região onde se localiza o antigo cais é também conhecida como Pequena África.
como a denominou o artista Heitor dos Prazeres nos primeiros anos do século XX. Desde o final do século XIX, o local era um espaço de encontro de africanos e afro-brasileiros libertos e imigrantes pobres, que deixariam profundas marcas culturais na história da cidade, como o próprio nascimento do samba. Assinale a alternativa que corresponde corretamente às informações contidas no texto. Letra A. Conhecida como Pequena África, a região da capital fluminense, em que está o antigo cais do Valongo, se relaciona com a história da escravidão e com o nascimento do samba. Letra B. A escravidão de africanos, pouco expressiva no Rio de Janeiro à época do Império, tem a sua história contada pela Pequena África, porto de entrada desses povos. Letra C. No início do século XX, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos e obrigou o fechamento do principal porto escravista das Américas, a Pequena África. Entre o início da escravidão do Brasil no século XVI e o seu término no século XVIII, pouco menos de 1 milhão de africanos aportaram no cais do Valongo. Letra E. O Rio de Janeiro, a maior cidade escravista das Américas, recebeu mais de 1 milhão de escravos nas décadas finais da escravidão, entre 1860 e 1910. Bom, o que a ETEC dá como alternativa correta nessa questão é a letra A. Conhecida como Pequena África, a região da capital fluminense, em que está o antigo cais do Valongo, se relaciona com a história da escravidão e com o nascimento do samba. É basicamente tudo um resumo do que fala o texto, né? Essa frase. Por que as outras estão erradas? A escravidão de africanos, pouco expressiva no Rio de Janeiro. Pouco expressiva não, pelo contrário. Mais de 1 milhão de pessoas chegou à África somente por esse porto na primeira metade do século XIX. No início do século XX, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos. Essa informação não é dada no texto. O enunciado é bem claro. Assinale a alternativa corresponde corretamente às informações contidas no texto. Letra D. Entre o início da escravidão no século XVI e seu término no século XVIII, pouco menos de 1 milhão de africanos aportaram no cais do Valongo. Não tem isso em lugar nenhum. Só tem a informação de que mais de 1 milhão de pessoas chegou por esse porto somente na primeira metade do século XIX. Letra E. O Rio de Janeiro, maior cidade escravagista das Américas, recebeu mais de 1 milhão de africanos nas décadas finais da escravidão entre 1860 e 1910. Também não é essa informação que ele dá. Primeira metade do século XIX não são esses anos. Inclusive, 1910 já é século XX. Não é nem mais século XIX. Enfim. Então, a resposta da 6 é a letra A. Vamos lá. Questão 7. Quadrinho. Não sei se esse quadrinho ainda está pequeno para vocês verem. Acho que eu vou aumentar mais um pouquinho. Essas letrinhas da Mafalda. Agora melhorou. Quando eu crescer, eu vou trabalhar de intérprete da ONU. E quando um delegado disser ao outro, seu país é um nojo, vou traduzir, seu país é um encanto. Então ninguém vai poder brigar, é claro. E os conflitos e as guerras vão acabar. E o mundo vai estar salvo. Isso se você me prometer que vai durar até eu crescer, viu? Vocês veem que nos primeiros quadrinhos são pensamentos da Mafalda, são coisas que estão na cabeça dela, porque a bolinha é diferente. A bolinha da fala é como a última, que ela conversa com o globo terrestre. Nas primeiras, é bolinha de pensamento ou de sonho. Ela está planejando o seu futuro, mas não está falando. Na última, ela conversa com o globo terrestre. Vamos lá. A tirinha apresenta a personagem Mafalda contando ao globo terrestre seu projeto de vida. Para concretizá-lo, Mafalda, no último quadrinho, usa uma pergunta para pedir ao globo terrestre que: letra A.
Cria uma oportunidade de emprego como tradutora. Letra B. Se mantenha em crise até que ela ingresse na ONU. Letra C. Não desapareça antes que ela realize seu plano. Letra D. A conserve viva para ver o mundo crescer. Letra E. Conflitos e guerras exterminem o mundo. Bom, eu acho que das questões que a gente fez até agora, essa é a mais simples. Ela fala para o globo terrestre. Isso se você me prometer que vai durar até eu crescer. O que é uma tentativa de falar com o planeta Terra, né? Ela pede ao globo terrestre que não desapareça antes que ela realize o seu plano. Letra C. Espero que vocês não tenham dúvidas. Se tiverem, de qualquer forma, o chat está aberto. Não tem problema se a questão é fácil, se a questão é difícil. O que é fácil para mim pode ser difícil para vocês e vice-versa. Então, questão 8. Sustentabilidade é um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, ou seja, formado por um conjunto de ideias, estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas e culturalmente diversas. A sustentabilidade serve como alternativa para garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta, enquanto permite aos seres humanos e sociedades soluções ecológicas de desenvolvimento. Assinale a alternativa que apresenta uma ideia coerente ao texto. Vejam bem esse enunciado, uma ideia coerente ao texto. Ou seja, você não vai extrair diretamente do texto a alternativa, mas é uma alternativa que tenha coerência, que tenha lógica com o texto acima. Não pode ser uma alternativa incompatível. Letra A. A obtenção do aço a partir do minério de ferro é uma alternativa para garantir a sobrevivência dos recursos naturais. Letra B. O desmatamento florestal para a formação de pasto é uma atitude ecologicamente correta. Letra C. A reutilização de recipientes plásticos constitui uma estratégia ecologicamente correta. Letra D. Os recipientes de vidro não devem ser reciclados para fomentar a indústria. Letra E. O aumento do consumo de derivados de petróleo é uma ação sustentável. Qual a alternativa? A alternativa correta é a letra C. A reutilização de recipientes plásticos constitui uma estratégia ecologicamente correta. Ele fala de sustentabilidade e ele quer, entre as alternativas, que você entenda o que é essa sustentabilidade. Conjunto de ideias, estratégias e atitudes ecologicamente corretas. Dentre as alternativas, qual é a atitude ecologicamente correta? A reutilização de recipientes plásticos. A obtenção de aço a partir do minério, extração mineral, não é uma alternativa exatamente que seja ecologicamente correta. O desmatamento florestal também não. Os recipientes de vidro devem ser reciclados, ele diz não devem. O aumento do consumo de derivados de petróleo não é uma ação sustentável, como ele fala na letra E. Então, a única alternativa possível é a letra C. Vamos lá, questão 9 é uma questão do ETEC desse ano, do começo do ano já. Vamos lá. Sabemos que a humanidade é capaz de produzir o necessário para banir do planeta o problema da subalimentação. Apesar disso, a fome no mundo concentra-se em países da África subsaariana e, em menor proporção, na Índia e no Paquistão, e persiste por causa do protecionismo econômico dos países ricos. A esmagadora maioria dos que não conseguem preencher suas necessidades básicas vive em regiões rurais. E a escassa renda que obtém deriva da agricultura. Aumentar a produção agropecuária é fundamental, bem como sublinhou o secretário-geral da ONU, mas o mais importante é criar condições
para os que vivem em situação de pobreza absoluta, para que os que vivem em situação de pobreza absoluta conquistem o direito de produzir a própria alimentação. De acordo com o texto, é correto afirmar que a subalimentação inexiste em países considerados subdesenvolvidos. B. A subalimentação atinge principalmente os moradores das áreas urbanas. C. O aumento da produção industrial acabará com o problema da subalimentação. D. É possível acabar com o problema da subalimentação no mundo em que vivemos. É a proteção militar dada pelos países pobres aos países ricos que causa a subalimentação. Então, a alternativa correta é a letra D. É possível acabar com o problema da subalimentação no mundo em que vivemos. E ele fala isso aqui, a primeira frase. Sabemos que a humanidade é capaz de produzir o necessário para banir do planeta o problema da subalimentação. As outras alternativas. Inexiste em países considerados subdesenvolvidos. Ele não diz isso em momento nenhum. A subalimentação atinge principalmente moradores de áreas urbanas. Ele também não diz isso. A esmagadora maioria dos que não conseguem preencher suas necessidades básicas vivem em regiões rurais. Ele diz justamente o contrário. O aumento da produção industrial acabará com o problema da subalimentação. Ele também não diz isso em momento nenhum. Ele fala em aumentar a produção agrícola. Letra E. A proteção militar dada pelos países pobres aos países ricos que causa subalimentação. Também não fala em proteção militar. Não. Então, letra D, que é a primeira frase do texto. Vamos lá. Questão 10. Também da ETEC desse ano. John Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino são os vencedores do Prêmio Nobel de 2019 de Química pelo desenvolvimento de baterias de íons de lítio. Atualmente, celulares, notebooks e carros elétricos saem de fábrica com esse tipo de bateria. Com essa descoberta, é possível armazenar uma grande quantidade de energia em baterias pequenas e leves. Se fôssemos utilizar outros tipos de bateria, como por exemplo a bateria de hidreto de níquel ou a bateria de níquel-cádmio, para armazenarmos a mesma quantidade de energia, teríamos baterias com tamanho e massa de duas ou até mesmo 3 vezes maiores que as baterias de íons de lítio. Outra vantagem desse tipo de bateria é o fato de não possuírem o efeito memória, conhecido popularmente como vício da bateria. Devido a essa característica que facilita a vida do usuário, ela não requer tanta atenção nos processos de carga e descarga. Contudo, com todos os avanços, as baterias continuam extremamente sensíveis à temperatura. Quando expostas ao calor, podem perder parte de sua capacidade total e se decompor mais rápido que o normal. De acordo com o texto, é correto afirmar que A. Os carros elétricos fabricados atualmente usam baterias do tipo níquel-cádmio. B. As baterias de íons de lítio são maiores e mais pesadas que as baterias de hidreto de níquel. C. As baterias de lítio apresentam efeito memória e por isso devemos recarregá-las por completo. D. Aparelhos eletrônicos fabricados atualmente usam baterias menores e mais leves, as quais não requerem tanta preocupação com sua carga e descarga. E. As baterias atuais podem ficar expostas a altas temperaturas sem perderem sua capacidade de recarga e nem sofrerem decomposição. Qual que vocês marcam?
Isso daqui poderia ser facilmente uma questão de química mesmo. Falando de íons, elétrons, eletricidade, mas é uma questão de interpretação de texto. Vamos lá. A alternativa correta é a letra D, de dado. Aparelhos eletrônicos fabricados atualmente usam baterias menores e mais leves, as quais não requerem tanta preocupação com a sua carga e descarga. Ele fala que com essa descoberta é possível armazenar uma grande quantidade de energia em baterias pequenas e leves. E no final, devido a essa característica que facilita a vida do usuário, ela não requer tanta atenção nos processos de carga e descarga. Letra D, de dado. As outras estão completamente erradas, elas falam justamente o contrário do que está no texto. Então, assim, gente, é isso. Terminamos o primeiro simulado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem. Aqui nesses minutinhos finais eu vou tentar responder. Qualquer coisa, vocês me mandem por WhatsApp. E eu vou, para a próxima aula, vou tentar fazer um simulado com questões de acordo com os assuntos que a gente está estudando. De análise morfológica, substantivo, adjetivo. Vou ver que questões a ETEC tem sobre esses assuntos. Vou procurar no Enem, procurar em outras provas. Enfim, tentar montar uma segunda parte desse simulado. Eu dividi em duas partes porque vocês já tinham exercícios, vocês têm exercícios para fazer, tanto de português quanto de outras matérias, no Moodle. Entrem no Moodle e façam. É importante que vocês continuem estudando todas as matérias. E vocês viram aqui, pelo tipo de questões que a gente fez de interpretação, como as questões misturam assuntos e como às vezes elas até exigem conhecimentos de outros assuntos para você fazer a interpretação, ou uma interpretação um pouquinho mais complicada até para uma questão, sei lá, de matemática, de física. Eu peguei as questões e reparei isso, peguei as provas antigas da ETEC. É tudo bem misturado, então vocês precisam estudar tudo. Tudo mesmo, de verdade. Não adianta saber uma matéria e não saber a outra. Tem que saber o mínimo em todas. O bom é que vocês saibam o máximo em todas, que vocês estudem para saber o máximo em todas. Mas pelo menos o mínimo para conseguir desenvolver nas matérias que vocês eventualmente não têm tanta habilidade assim. Enfim, estudem. É isso, terminamos a primeira parte do simulado. Semana que vem tem mais. Obrigada, gente.